Bom dia, amigos, tudo bem? Uma mensagem rapidinha aqui. Esses dias eu falei sobre a questão da caridade bem compreendida, né? Que é o quê? É você fazer o ato do dever simplesmente pelo dever. Você faz pelo outro sem pensar em você, sem pensar em retorno, sem pensar em retribuição, sem pensar em premiação, né? Esse é o verdadeiro sentido da caridade compreendida no Espiritismo, e não simplesmente a caridade material. E isso leva à compreensão filosófica do Espiritismo, pelo entendimento do Espiritismo e do espiritualismo racional. Novamente, recomendo a obra Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo, porque essa real compreensão fará com que nós possamos recolocar as coisas no lugar, na sociedade mesmo, sem a necessidade exatamente de que todo mundo seja espírita, mas pela real compreensão da filosofia e também pela retomada da união da ciência, da filosofia, da metafísica, que era assim no passado, na época do espiritualismo racional. Na verdade, todas as ciências que a gente conhece, os grandes cientistas do passado, também estudavam a metafísica, por exemplo, Leibniz, Newton e tantos outros, e hoje isso está separado, né? Cada ciência na sua casinha, sem conversar com as outras. Isso, enfim, gerará, como eu disse recentemente, uma real compreensão e aplicação da política sob as leis morais, sob as leis divinas. E não essa política que está dividida, cada um para um lado, tentando fazer coisas pelo sentido do utilitarismo. Então, do lado do capitalismo, tem as pessoas que partem do princípio de liberdade, de que elas podem sim empreender, isso é verdade, isso é natural, isso é necessário, mas há um abuso no acúmulo, e quando se faz a caridade é no sentido do utilitarismo. Eu tenho muito, então eu vou dar um pouquinho aqui para cada um, vou dar um pouquinho de roupa, vou dar um pouquinho de alimento. E não se aplica, por exemplo, esse dinheiro como recursos para o desenvolvimento da humanidade, né? Claro, isso não é todos, tem aqueles que fazem assim, tem pessoas que são ricas, mas que empregam isso de diversas maneiras, alavancam a ciência, isso existe, é claro, né? Mas grande parte não faz, e aí que está o problema. Então imaginem as pessoas compreendendo tudo isso, né? E tendo dinheiro, parem de simplesmente gastar para si mesmo, para acumular, para viver os prazeres da vida simplesmente, né? E passem a utilizar isso para alavancar o progresso da humanidade, das ciências, das filosofias, quem sabe até mesmo do espiritismo. Por outro lado, nós temos aquela linha de pensamento que está ligada ao socialismo, ao comunismo, né? Onde muitas vezes se quer, por força, tomar do rico para dar aos pobres, o que também acaba sendo um utilitarismo, porque você somente tira daquele que tem muito para dar a quem tem pouco, sendo que muitos desses que têm pouco, quando se faz isso, se reforça uma questão ali de falta de vontade, né? Muitas vezes as pessoas que estão nesse âmbito estão assim por falta de vontade, por não ver perspectiva na vida, por não querer fazer nada, e elas se acomodam numa posição em que para elas a pobreza, a miséria, está bom. Tem tanta gente que vive na rua assim. Não é generalizado, é claro. Existem as pessoas que estão assim por uma condição, por uma questão, mas que na primeira oportunidade, não lhes faltando a vontade, elas vão atrás e vão buscar emprego e tudo mais. Entendem o que eu estou falando, né? Então, assim, essa real compreensão possibilitará, como eu disse, que a política, a sociologia, todas as áreas humanas sejam desenvolvidas pelas leis divinas, pelas leis morais, e não apenas pelo utilitarismo, pela falsa caridade, pelo usufruto simplesmente das coisas da matéria, pelo eu tenho muito, então eu vou dar um pouquinho para cada um, ou aquele tem muito, então vamos tomar dele porque a gente precisa repartir com os outros. E o grande problema é que dos dois lados surgem os exageros e surgem as pessoas que se utilizam desses sistemas de ideias para angariarem poder, né? Querer controlar os outros, querer controlar a política, querer controlar a sociedade, por uma falta também de compreensão. É por isso que, mais uma vez, eu venho chamar vocês a fazerem a sua parte, a estudarem também, para que cada um seja uma sementinha. Lembra daquela história lá, daquela parábola de Jesus, né? Daquela pessoa que saiu a semear, e ela vai e encontra o lugar espinhento, o lugar entre as pedras,
e as sementes não brotam, não germinam, ou elas são sufocadas pelos espinhos, e aí elas encontram a terra fértil. O que é a terra fértil? Se não o esforço colaborativo de todas as pessoas. Vou dar mais uma dica riquíssima que, se eu pudesse falar, gente, essa aqui é a dica do final do ano para vocês verem isso aqui que é muito importante, essa seria ela. Vocês vão lá nessa plataforma e pesquisem Paulo Henrique de Figueiredo Perispírito. E vocês vão encontrar este vídeo aqui, ó. Esclarecimento sobre o perispírito. São 2, tá bom? Lá do NEECC, esse canal aqui. Vejam esse vídeo, vejam.